começar, a gente vai revisar hoje sobre probabilidade. A probabilidade, né, probabilidade e arranjo de combinação são três assuntos relacionados a raciocínio lógico que vai cair na prova. A primeira parte, que é probabilidade, ela é bem simples, na verdade. Ela é o entendimento de que, para você calcular a probabilidade de algo, você tem que entender que é uma razão entre o que você quer que aconteça e o total de possibilidades que a gente vai ter dentro dessa situação, né? Que nem eu coloquei aqui. O que eu quero que aconteça sobre o total de possibilidades. A fórmula que a gente utiliza, a fórmula ela vai ser dada pelos casos favoráveis e dividido pelos casos possíveis. Ou, em outras palavras, o que eu quero pelo que eu tenho. Também pode ser usado dessa forma. O primeiro exemplo que a gente vai ter é esse daqui. Qual a probabilidade de tirar uma carta de paus de um baralho comum? A gente sabe que um baralho ele tem 52 cartas. Vou colocar em vermelho. Tem 52 cartas. Para que eu venha tirar, né, uma carta dentro desse baralho, eu vou ter que escolher uma dentre as 52. Ou seja, vai ser o que eu quero. Eu vou colocar aqui, a probabilidade vai ser o que eu quero, ou seja, uma carta sobre 52. Essa seria a minha probabilidade de tirar uma carta de paus de um baralho comum, né? E por aí vai. Eh, o segundo exemplo é qual a probabilidade de tirar um número par, no caso, ao lançar um dado. Nesse caso aqui, a gente tem que analisar primeiramente que o dado ele vai ter 6 valores, do 1 ao 6. E 3 desses valores serão números pares, né? A gente vai ter o 2, vamos ter o 4 e vamos ter o 6. Se nós temos qualquer um desses valores, ele atende ao meu requisito, que é de tirar um número par. Então, eu tenho três possibilidades para escolher. Porém, o meu total serão seis números, que serão os seis do 1 ao 6 que eu tenho, que é o total de possibilidades que eu tenho. Então, eu vou dividir o 3, que é o que eu quero, né, que são os três números possíveis que são pares, pelo total de números que tem um dado, que são seis números. Fica 3 dividido para 6, que é a mesma coisa de 1 sobre 2. E uma observação que a gente vai ter é que, quando a gente tem uma reposição, né, em certas probabilidades, o total ele continua o mesmo, que nem eu coloquei aqui. Se a gente tiver a reposição, o total ele vai continuar o mesmo. Porém, se a gente for analisar um caso em que não haja repetição, né, daquele valor, daquele objeto ali que a gente está calculando a probabilidade, se não tiver a reposição dele, então o total vai diminuir a cada sorteio, né? Digamos que eu vá sortear mais de uma vez, né, o número por exemplo, eu quero tirar um número par lançando o dado duas vezes. E aí eu não posso tirar o mesmo número par na segunda vez. Ou seja, eu não vou poder escolher o mesmo número duas vezes. Então não estou repondo ali o número, por mais que já esteja contido no dado, mas eu não estou repondo o número, eu estou retirando dali da probabilidade o número que já caiu, que eu já escolhi ou que já aconteceu. Seguindo, a gente vai ter o arranjo. O arranjo ele tem uma regrinha simples, que é o da ordem importar, é a ordem dos elementos. Isso significa o quê? Que dentro de uma sequência, né, dessa análise do arranjo, a gente vai ter uma situação em que a ordem dos elementos ela vai importar, ou seja, vai fazer diferença, né? Aqui a gente tem a fórmula ela é dada por A, aí entre parênteses, n, né, vírgula p, é igual a n fatorial, aqui em cima, dividido por n menos p fatorial embaixo. Esse n vai ser o total de elementos que a gente vai ter na situação. E o p vai ser a quantidade, no caso, que você vai escolher e você vai querer organizar. A gente vai para um exemplo agora, para ficar mais fácil de entender. O primeiro exemplo diz o seguinte: de 5 pessoas, quantos modos diferentes eu posso formar uma fila com 3 delas? E aí a gente vai resolver esse exemplo para vocês. Bem, os 5, como a gente tinha visto, ele está dizendo, de 5 pessoas, quantos modos diferentes eu posso formar uma fila com 3 dessas pessoas? O 5 ele será o meu n. Por quê? Porque é o total de pessoas que eu tenho, o total de elementos. O n vai ser 5. E uma dica é sempre bom a gente colocar aí separando as informações para que fique mais fácil colocar na fórmula no final. Depois ele vai dizer quantos modos diferentes para formar uma fila com 3 delas. Ou seja, 3 vai ser a quantidade de pessoas que eu vou querer escolher para organizar. Então, 3 ele vai ser o meu P igual a 3. Colocando na fórmula vai ficar desta forma. A, que é do arranjo, 5 para escolher 3, vai ser igual o 5 fatorial em cima, dividido por 5 menos 3, que é o caso do n menos p. Aí abre parênteses, 5 menos 3, e isso o resultado vai ser fatorial. 5 fatorial é a mesma coisa de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 5 menos 3 vai dar 2 fatorial, que é a mesma coisa de 2 vezes 1. Daqui a gente pode eliminar o 2, né, com o 2 de cima, e vai resultar em 5 vezes 4, que é 20, vezes 3, que é 60. Logo, o meu resultado ela pergunta quantos modos diferentes posso formar uma fila de 3 pessoas, ou seja, 60 modos
né? De 60 maneiras eu vou poder organizar essa fila com 3 pessoas, tendo 5 para escolher. O nosso segundo exemplo vai ser quantos números de dígitos posso formar usando algarismos de 0 a 9 com repetição. Aqui vai entrar o fato da repetição para que a gente venha fixar bem essa parte, né, esse detalhezinho. Com a questão das repetições, a gente vai ter 10 algarismos, primeiramente, né? Ali do 0 ao 9. Ou seja, o 10 ele vai ser o meu total de elementos disponíveis. Ou seja, vai ser o meu n. O meu n é igual a 10, né? Porque são 10 números. E ele vai falar quantos números de 4 dígitos para formar. Posso formar, né? Então, o 4, né? Ele vai ser o meu P, né? Que é a quantidade de elementos que eu estou escolhendo para organizar. Então, o meu P, ele será 4. P será 4. Colocando isso na fórmula, a gente vai resolver da seguinte maneira, né? Sim, e tem uma diferença também. Na parte do arranjo com repetição, a fórmula ela vai ser diferente, que eu vou aplicar ela agora aqui para vocês. A fórmula do arranjo com repetição, ela vai ser dada por A, N para escolher P, vai ser igual ao meu N elevado ao meu P. Ou seja, se eu colocar aqui maior, N elevado a P. Ou seja, o número total de elementos que eu tenho vai ser elevado à quantidade de vezes ou à quantidade de elementos que eu quero escolher. Nesse caso aqui, a NP vai ser igual a N elevado a P. Colocando na fórmula os valores, vai ficar da seguinte maneira. O A de arranjo, 10 para escolher 4, vai ser igual a 10 elevado a 4. Daqui a gente vai ter, né, o arranjo de 10 para escolher 4 vai ser igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso 4 vezes, que é igual a 10.000. Ou seja, o total de possibilidades que a gente pode escolher, né, 4 números, usando algarismos de 0 a 9, podendo repetir esses algarismos, vai ser exatamente esse valor, né, de 10.000 possibilidades. Daqui a gente vai passar para a parte de combinação. Na combinação, a gente vai ter o seguinte: ela vai ser o contrário do meu arranjo. A combinação, ela tem como regra o fato da ordem não importar. Se a ordem não importa, a gente não tem que se preocupar com ela, né? A fórmula que vai ser utilizada vai ser a seguinte, né? Combinação, o C, abre parênteses, n para escolher P, sendo igual a n fatorial em cima, dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial também, né? A única diferença é que embaixo, no denominador, vai ter o P fatorial ali para a gente dividir também. Vamos para o exemplo. O primeiro exemplo ele vai dizer o seguinte: de um grupo com 10 alunos, de quantas formas posso escolher uma comissão com 4? Ou seja, eu tenho 10 alunos no total e eu estou querendo escolher uma comissão com 4 alunos, né? Vamos lá. Do grupo de, eh, desse grupo de 10 alunos, eu não vou precisar saber a ordem com que eu vou escolher esses alunos. Tanto faz eu escolher, por exemplo, Pedro, João, Tiago e Mateus. Se eu escolher esses mesmos nomes, em ordens diferentes, não vai influenciar porque serão as mesmas pessoas. Por isso que a ordem não importa na parte da combinação. Colocando aqui na fórmula, a gente precisa anotar primeiro as informações. Os 10 alunos, que nem a gente tinha visto, o N ele vai ser o total de possibilidades, o total de elementos que a gente vai ter. Logo, o 10 vai ser o nosso N. N igual a 10. Deixa eu colocar em vermelho. N igual a 10. E o nosso P é o que a gente quer. O P é a quantidade de elementos que a gente vai querer organizar, que nesse caso é o 4. Né? A gente vai ter o P igual a 4. Dessa forma, a gente vai colocar na fórmula da combinação. Combinação de 10 para escolher 4 vai ser igual. O N fatorial em cima, que é 10, 10 fatorial, dividido por. A gente vai estar dividindo pelo P fatorial, o P é 4, 4 fatorial, vezes 10 menos 4, que é o nosso N menos P. E isso também será fatorial. O 10 fatorial em cima, eu vou fazer ele é a mesma coisa do 10 vezes 9 vezes 8 até 1. Só que eu vou colocar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por que que eu vou fazer isso? Porque quando a gente dividir, ou quando a gente subtrair 10 menos 4, vai ficar 6 fatorial. Desta forma, 4 fatorial vezes 6 fatorial. Esse 10 menos 4 resultou no 6 fatorial, que eu posso sim efetuar a eliminação desse 6 fatorial com o 6 fatorial de cima. Prosseguindo na conta da seguinte maneira: vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dividido pelo 4 fatorial, que a gente pode destrinchar ele agora. 4 vezes 3 vezes 2. Não preciso colocar o 1, porque não influencia na conta. O 4 eu posso eliminar com 8, né? Dividir o 8 pelo 4, que sobra 2. O 10 eu posso dividir pelo 2, que sobra 5.
e o 9 dividido pelo 3 que sobra 3, sobrando apenas uma multiplicação aqui, ó, deixa eu colocar aqui a combinação, de 5 vezes 3 vezes 2 vezes 7. 5 vezes 3 é 15, vezes 2 é 30, vezes 7 é 210. Ou seja, desse grupo de 10 alunos, eu posso escolher uma comissão formada por 4 alunos de 210 formas, né? Essa é a minha quantidade de vezes, né, que eu posso fazer essa combinação. O segundo exemplo a gente vai resolver agora também. Bem, o segundo exemplo, ele vai dizer o seguinte: quantas maneiras posso escolher 3 doces entre 5 tipos diferentes, podendo repetir o tipo? Nessa questão a gente vai, resolver com aquele detalhezinho da parte de reposição dos elementos, né, a gente vai estar escolhendo elementos, que no caso aqui é os doces, porém a gente vai repetir, podendo repetir, ou seja, a gente vai ter uma reposição dos elementos que a gente vai escolher. Na combinação com repetição, que é esse caso desse exemplo, a gente vai utilizar uma outra fórmula, que eu vou passar agora para vocês. A fórmula vai ser a seguinte: a gente vai ter aqui o C de combinação, N para escolher P, vai ser igual a gente vai ter, na parte do numerador, N mais P menos 1, dividido, isso sendo fatorial, dividido por P fatorial vezes N menos 1 fatorial também. Essa vai ser a nossa formulazinha que a gente vai utilizar. Agora vamos para a resolução de fato. Eu vou resolver essa em vermelho também. Quantas maneiras a gente pode escolher 3 doces entre os 5 tipos diferentes, podendo repetir esse tipo, né, podendo repetir o tipo do doce que eu escolher. O meu N, ele será a minha quantidade que eu havia que a minha quantidade maior de elementos, o total, né, que são 5 tipos. E o meu P, ele será o quantos doces eu quero escolher, né, ele está dizendo que ele pode quantas maneiras eu posso escolher 3 doces. Então, aquilo que eu quero organizar, que eu quero escolher, vai ser o meu P, que no caso são os 3 tipos de doce que eu vou escolher. Seguindo dessa forma, a gente vai colocar na fórmula que a gente tem, né, vai ficar combinação de 5 para escolher 3, sendo aí N é o 5, N vai ser 5, mais 3 menos 1, isso fatorial, dividido por o P é 3 fatorial, vezes N menos 1. O N é 5, então vai ficar 5 menos 1 fatorial. Resolvendo, 5 mais 3 menos 1 vai ficar igual a 7 fatorial, dividido por 5 menos 1 é 4. Aí vai ficar 3 fatorial vezes 4 fatorial. Resolvendo, a gente vai ter, como o 4 fatorial é o fatorial mais alto do denominador, a gente vai destrinchar o 7 fatorial até chegar nele, ficando desta forma. Combinação de 5 para escolher 3 vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial. O 4 fatorial eu posso eliminar com o de baixo, e aí eu vou destrinchar o 3 fatorial para fazer a divisão. 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, eu posso cortar com 6 aqui, resultando em 7 vezes 5, que é 35. Ou seja, quando ele pergunta quantas maneiras posso escolher 3 doces entre 5 diferentes, podendo repetir o tipo, a gente vai ter 35 maneiras de fazer essa escolha dos 3 tipos de doce. E daqui a gente finaliza essa revisão da parte de arranjo, combinação e de probabilidade de raciocínio lógico.